Bom, seguinte, queridões. Hoje a gente vai falar a respeito ali dos principais conceitos sobre geografia da população e também falar um pouquinho sobre o atual momento demográfico do mundo. Mesmo aí com o coronavírus, aliás, mesmo não, né? Com o coronavírus é sempre importante que a gente ressalte esses pontos. Muito bem. Quando a gente fala de geografia da população, meus queridos, a gente está falando de um dos ramos da geografia que está entre os mais importantes e um dos sempre os mais estudados. Por quê? Historicamente, as grandes sociedades, as pequenas também, elas sempre tiveram um grande medo, que foi a chamada fome epidêmica. O que é a fome epidêmica? É aquela fome que ocorre pela falta de alimentos, pela falta de recursos. Então, sempre foi importante que você soubesse como que estava crescendo a sua população, qual seria esse ritmo de crescimento, para você conseguir coordenar isso aí com os ritmos da sua produção, para saber, por exemplo, se você precisaria invadir uma nova área, se você precisaria cobrar novas tarifas de quem estava produzindo alimento, incentivar e assim por diante. Nesse sentido, várias projeções, várias teorias demográficas sempre foram criadas e a geografia da população ela sempre se colocou entre os principais ramos da geografia humana. A gente começa falando dela a partir de alguns conceitos muito simples. O primeiro conceito simples é que nós temos sobre área populosa. O que é uma área populosa? Uma área populosa é uma região com grande número total de habitantes, ou seja, com grande população absoluta. Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo. A China tem lá seus 1 bilhão e 750 milhões de habitantes. O Brasil é um país populoso, são 210 milhões de habitantes. O segundo conceito bacana da gente ver é o que seria uma área povoada. Uma área povoada é aquela com grande densidade demográfica. O que vem a ser essa densidade demográfica? A densidade demográfica ela é a relação que existe entre a população absoluta, ou seja, o número total de habitantes, e a área de um país. Se você divide a população absoluta pela área, você tem a sua população relativa. Portanto, áreas povoadas são áreas de grande população relativa, de grande número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, eu falei para vocês, ele tem 210 milhões de habitantes. Só que esses 210 milhões, eles estão em um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Portanto, a nossa densidade demográfica vai dar algo em torno dos 23 habitantes por quilômetro quadrado. Não é um número alto. A gente tem países, por exemplo, como Mônaco, que tem 15 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou San Marino, ou mesmo o Japão, Bangladesh, mas também não é um número muito baixo, como o do nosso Canadá, que tem 2, da Austrália, que tem 1,8, ou do país menos povoado do mundo, a Mongólia, com seus 0,8 habitantes por quilômetro quadrado. Além de populoso, além de povoado, também é interessante a gente falar sobre o conceito de superpopulação. Superpopulação, ela nunca vai falar sobre um conceito absoluto. Ela vai falar, na verdade, sobre um conceito relativo. Não existe assim um número, a partir de tantos é superpopulação. Não. Superpopulação é quando você tem mais gente do que a sua capacidade de gerar recursos para essa população. Por exemplo, os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, mas ele não é superpopuloso. Por quê? Porque ele vai gerar recurso para esses 330 milhões. A Somália, já lá no chifre da África, não tem um governo desde 94. Aquilo ali tem 33 milhões de habitantes, mas é um país superpopuloso, porque dificilmente a Somália vai conseguir gerar recursos para esses 33 milhões de habitantes. Além desses conceitos fundamentais, é também bacana a gente lembrar das formas de crescimento demográfico. O crescimento demográfico são as formas que uma população cresce. Uma população, ela cresce só de dois jeitos. Ou pelo seu crescimento vegetativo, que é a diferença entre a sua taxa de natalidade e a sua taxa de mortalidade, ou pelo seu saldo migratório, que é a diferença entre o número de imigrantes, ou seja, o número de pessoas que chegam àquele lugar, e o seu número de emigrantes, o número de pessoas que saem daquele lugar. Você soma o crescimento vegetativo com o saldo migratório, você chega até o seu crescimento demográfico.
Quando a gente fala de crescimento demográfico para países grandes, como é o caso do Brasil, populosos na verdade, e para o mundo, é muito raro a gente considerar o saldo migratório. Porque, embora ele contribui com uma porcentagem muito pequena do crescimento demográfico. Então, sempre que a gente vai olhar para o crescimento demográfico, o principal indicador é o crescimento vegetativo. Como eu já falei, composto por duas taxas, natalidade e mortalidade. É importante ressaltar que essas duas taxas, embora elas componham o crescimento vegetativo, elas são taxas de análises diferentes. Por quê? A mortalidade ela é um elemento biológico. Afinal, ninguém quer morrer, mas todo mundo vai. Então, para você melhorar, para você diminuir as taxas de mortalidade, você age muito mais nos fatores biológicos do que nos fatores sociais. A taxa de natalidade é o inverso. Você, mas eu não escolhi nascer. Tudo bem, mas seus pais escolheram ter você. Você foi fruto, provavelmente, de um planejamento feito pela sua família. Dessa maneira, as taxas de natalidade elas são sociológicas. Elas abaixam, elas diminuem, conforme você tem mudança no seu padrão social, conforme você tem mudança na configuração da sociedade onde você está inserido. Analisando taxas de natalidade, analisando taxas de mortalidade, hoje a gente chega a uma época que é caracterizada pelo envelhecimento da população. Nós nunca tivemos tantos seres humanos no planeta. E esses seres humanos também nunca foram tão velhos na sua média quanto é hoje. Nunca tivemos tantos idosos dentro da nossa população. Para chegar nesse envelhecimento, foi necessário que houvessem quedas tanto na taxa de mortalidade como também na taxa de natalidade. Quais são os principais fatores que alteram a mortalidade, visando que ela cai primeiro quando nós falamos de transição demográfica? Os principais fatores que alteram a mortalidade, eles estão ligados à condição de vida do indivíduo. Por exemplo, vivemos um período sem muitas guerras. Consequentemente, a população em geral vive mais. Temos um período relativamente seguro da história mundial. Nunca tantas pessoas percentualmente, nunca tão poucas pessoas percentualmente morreram tão pouco em guerras quanto morrem hoje em dia. Um outro fator que a gente pode ressaltar aí é a urbanização. Conforme as populações se urbanizam, as taxas de mortalidade tendem a cair porque a expectativa de vida tende a subir. Nas cidades, nós estamos mais próximos de equipamentos de saúde, hospitais, pronto-socorros, UPAs. Nas cidades, nós temos menor exposição a vetores de doença. Embora tem a dengue, tem a chikungunya, tem vários outros fatores, agora o Covid-19 aí tomando conta dos assuntos. Mas, em geral, nós temos uma menor ocorrência de doenças infecto-contagiosas. Diminui os casos de malária, rubéola, coqueluche, doença de Chagas, leptospirose, leishmaniose, porque dentro de um meio urbano nós temos menor exposição a esses vetores que portam essas doenças. Além do mais, no meio urbano nós também temos menor exposição a animais peçonhentos. Cobras, escorpiões, aranhas, eles ocorrem em menor número no meio urbano. Além do mais, no meio urbano, você consegue ter aquele que é o maior ganho quando você fala de taxas de mortalidade, que é o quê? Água. Você quer fazer a sua população viver bem, você quer fazer a sua população viver bastante, dê para essa população acesso à água tratada. Dados da OMS. Cada $1 que você gasta tratando água, você economiza $5 no sistema de saúde. Ou seja, a sua população vai viver melhor, consequentemente a sua população vai viver mais. Se a taxa de mortalidade cai, uma geração depois ela é acompanhada pela queda da taxa de natalidade. O que faz cair a taxa de natalidade nas populações em geral? Primeiro deles é o melhor acesso e também o aperfeiçoamento e a popularização de métodos contraceptivos. Hoje você tem várias formas aí de você evitar uma gravidez não planejada. Além disso, vale ressaltar aqui também a urbanização. Por quê? Com a urbanização, aumenta o custo de criação do indivíduo.
E quando os casais podem planejar a sua família, eles põem a conta ali direitinho, vê se cabe ou não mais um filho dentro do orçamento doméstico. Mas nada, nenhum fator social pesou tanto na queda da taxa de natalidade quanto a emancipação feminina, principalmente a partir dos anos 50, principalmente a partir dos anos 60. Por quê? Com a emancipação feminina, as mulheres passaram a ter outras funções dentro de uma sociedade. Ela não está lá mais só para cuidar da casa, para cuidar do filho. Hoje ela quer ter profissões dos mais variados tipos. E isso vai tirar essa mulher de casa. Isso vai fazer com que elas estudem mais. Quanto mais você estuda, menos filhos você tem. Isso vai fazer com que elas trabalhem mais fora. Isso vai fazer com que os casamentos ou a maternidade ocorram de forma mais tardia. Tudo isso posto, tudo isso somado, isso acaba por reduzir muito as taxas de natalidade. Então olha só o cenário que a gente tem. Está se nascendo cada vez menos, eu digo isso em porcentagem da população, está se morrendo cada vez menos. Ou seja, a taxa de troca natural da população está ficando mais baixa. Consequentemente, quem está vivendo muito e a população ela vem envelhecendo. Essas são as causas. As principais consequências a gente ainda está conhecendo. Até uma semana atrás, eu colocaria aqui como as principais consequências as mudanças na economia. Você tem menos pessoas trabalhando, portanto você tem uma redução da P, um aumento da P. Você tem mais pessoas vivendo ali a partir das aposentadorias, o que acarreta uma sobrecarga sobre as previdências sociais daqueles países que possuem, né, a previdência social, e você acaba tendo também maiores gastos com a saúde corretiva da sua população, aquela que você investe para corrigir os problemas já instaurados, do que com a saúde preventiva, aquela que você investe para você prevenir que as doenças ocorram. E também as mudanças no próprio padrão de consumo. Cada vez mais as empresas, cada vez mais os trabalhadores, os prestadores de serviço, eles têm de se adaptar a uma população cada vez mais idosa, com restrições de movimento, as instruções precisam ser mais simples, não estar em letras maiores, por conta de todas as limitações físicas que uma idade avançada pode trazer. Hoje, 23 de março de 2020, é bom a gente sempre ressaltar que a gente está aqui no Brasil na nossa diminuição de contato social devido ao Covid-19, devido ao coronavírus, e a gente vê que a população idosa, que é grande e é crescente na nossa população, acaba entrando aí no grupo de risco, como foi o caso da China, como foi o caso da Espanha, como foi o caso da Itália, como está sendo o caso da grande maioria dos países aí que a gente está acompanhando. Portanto, esse envelhecimento populacional, ele é uma tendência e ele tende realmente a se manter pelas próximas décadas. Beleza, gente? Tranquilo, obrigado. Deu um pouquinho mais de 13 minutos aí, espero ter sido breve. Curtam o Descoordenadas e até mais. Tchau, tchau.